Nara era uma menina tímida, quase invisível, que se movia pelo ambiente da casa como uma sombra, sempre atenta e silenciosa. A luz do sol filtrava-se através das cortinas pesadas, iluminando os rostos alegres de seus irmãos adotivos enquanto eles brincavam no jardim. Nara, por outro lado, permanecia na cozinha, com as mãos encharcadas de detergente, esfregando panelas e pratos que pareciam nunca acabar. A casa, grande e imponente, era um reflexo do status da família que a acolhera, mas em seu interior, o que predominava era a frieza e a indiferença. Olha só, Nara. Vem brincar com a gente, gritou Ana, a irmã mais nova, enquanto pulava corda com o irmão mais velho, Lucas. Nara levantou os olhos, seus lábios se entreabrindo em um sorriso tímido, mas logo se fechou ao notar o olhar desaprovador de sua mãe adotiva, Dona Cecília. Volte a trabalhar, Nara. O que está fazendo aqui? Você não é uma criança, é uma ajudante, disse ela, com um tom cortante que cortou qualquer resquício de alegria no coração da menina. Nara voltou a olhar para a pia, a água quente escorrendo por seus dedos. Enquanto esfregava, ela sonhava com um mundo diferente, onde pudesse correr livre e ser aceita. O riso de seus irmãos ecoava como uma melodia distante, que ela nunca poderia alcançar. Era um ciclo repetido, tarefas intermináveis e um sentimento de não pertencimento que a acompanhava cada dia. Ela se perguntava se algum dia seria vista como parte daquela família, ou se sempre seria apenas a sombra que se movia em silêncio atrás deles. Naquela noite, a família se reuniria para o jantar. Como sempre, Nara seria a responsável por servir. Ela se aprontou, vestindo um vestido surrado que tinha sido deixado para trás por uma das irmãs. Ao olhar-se no espelho, viu uma menina de cabelos castanhos desgrenhados e olhos grandes, que refletiam uma tristeza profunda. Talvez um dia eu possa ser feliz, sussurrou para si mesma, antes de se afastar do espelho e seguir em direção à sala de jantar. A mesa estava posta com elegância. Prato de porcelana e copos de cristal reluziam sob a luz suave das velas. Nara entrou, carregando uma bandeja de pratos fumegantes. Ao fazer isso, sentiu os olhares de desprezo e desinteresse de seus pais. Nara, coloque isso aqui, ordenou seu pai, seu tom autoritário como sempre. E não esqueça de trazer mais água. Você sabe que eles adoram beber. Nara assentiu, mantendo a cabeça baixa, e serviu a comida. Enquanto a família se deliciava com o jantar, comentários maldosos começaram a surgir. Você viu como a Nara é desajeitada. Não consegue nem carregar uma bandeja sem quase derrubar tudo, disse Lucas, rindo alto. Ana, rindo junto, acrescentou. É verdade. Ela deveria ser mais como nós. Talvez se tentasse, fosse mais normal. As palavras penetraram o coração de Nara como facas afiadas. Ela se forçou a sorrir, embora a dor a consumisse por dentro. Cale-se, Lucas. A Nara é útil para nós. Ela faz o que você não consegue, disse Dona Cecília, mas a maneira como ela falava não ajudava. Soava mais como uma crítica do que um elogio. Nara sentiu-se ainda mais pequena, como se estivesse desaparecendo na penumbra da sala. Depois do jantar, a atmosfera na casa tornou-se ainda mais opressiva. Nara lavou os pratos sozinha, ouvindo os ecos das risadas e conversas da família que se afastava. A cada prato que limpava, a solidão a envolvia, e a sensação de não ser parte de nada se tornava mais intensa. Ao terminar, Dona Cecília apareceu na cozinha, seu olhar severo e crítico. Você se esqueceu da sobremesa, Nara. Vá buscar. E, por favor, não demore. Sim, mãe, respondeu Nara, uma pontada de tristeza em sua voz. Ela se dirigiu à despensa, onde as guloseimas estavam guardadas. Assim que pegou a torta de maçã, um som inesperado a fez parar. Era o riso de seus irmãos, seguido de um grito de alegria. Sem querer, ela se viu imaginando o que seria ser parte daquela felicidade, ser chamada para se juntar a eles. Mas logo se lembrou de seu lugar, fora do círculo, sempre observando. Enquanto retornava à sala de jantar, uma sensação de esmagamento a invadiu. O que deveria ser um momento de alegria para a família transformou-se em um lembrete doloroso de sua posição. Quando entrou, a conversa cessou, e os olhares se voltaram para ela. Finalmente, pensei que você tivesse se perdido, zombou Lucas. Nara sentiu o calor das lágrimas em seus olhos, mas não deixaria que eles a vissem assim.
Em vez disso, ela forçou um sorriso e colocou a torta na mesa. Mais tarde, quando a noite se aproximou, Nara foi chamada para o quarto de Dona Cecília. O coração dela disparou. O que ela tinha feito de errado agora? Ao entrar no quarto, encontrou a mãe adotiva com uma expressão severa, os braços cruzados. Você sabe que você é uma vergonha para essa família. Não sabe? Começou Dona Cecília, e as palavras dela soaram como uma sentença. Mas eu tento ser útil, respondeu Nara, a voz tremendo. Útil? Você é um fardo. Nunca será nada além disso, gritou Dona Cecília, fazendo Nara recuar. Eu não quero mais ver seu rosto. Vá para o seu quarto. A menina sentiu uma onda de desespero. Não era a primeira vez que ouvia essas palavras, mas cada vez era como uma faca que cortava mais fundo. Antes que pudesse responder, Dona Cecília se aproximou. A fúria em seu olhar era evidente. E se você não fizer o que eu digo, eu vou garantir que você aprenda a lição. Em um movimento brusco, ela amarrou Nara com uma corda, levando-a para o quarto escuro e trancando a porta. Sozinha na escuridão, Nara sentiu o pânico tomar conta dela. O silêncio era ensurdecedor, e a escuridão parecia engoli-la. Mas em meio à dor e ao medo, algo dentro dela começou a se acender. Eu não posso viver assim para sempre, pensou. Um dia, eu vou ser livre. Um dia, eu vou ter uma vida diferente. Enquanto os minutos se arrastavam, ela começou a sonhar acordada. Imaginou uma vida em que pudesse correr sob o sol, sentir a brisa no rosto e ser amada de verdade. Eu vou encontrar uma maneira de escapar, sussurrou para si mesma. E assim, com a esperança começando a brotar em seu coração, Nara fez uma promessa silenciosa. Ela lutaria por sua liberdade. Anos se passaram desde que Nara havia sonhado com um futuro diferente, longe da dor e do desprezo que a cercavam em sua infância. Agora, ela era uma jovem mulher, bonita e forte, com uma determinação que a tornava visível em um mundo que antes a ignorava. Seu coração, embora marcado por cicatrizes, encontrou um refúgio inusitado no amor de Rafael, um bilionário discreto que a tratava com respeito e carinho, algo que ela nunca havia experienciado antes. A presença dele iluminava sua vida como um sol que finalmente rompia as nuvens escuras de sua infância. Nara se lembrava da primeira vez que se encontraram. Ela estava em um evento de caridade, apenas aceitando o convite de uma amiga. Usava um vestido simples que realçava sua beleza natural, mas que não a fazia se sentir mais do que uma sombra entre as pessoas glamorosas que a cercavam. Foi então que Rafael a viu. Ele se aproximou com um sorriso gentil, e a maneira como seus olhos brilhavam ao olhar para ela fez seu coração disparar. Você está aqui sozinha? Ele perguntou. O tom de sua voz era suave, quase como um sussurro. Sim, apenas acompanhando uma amiga. Nara respondeu, sentindo-se um pouco insegura sob seu olhar intenso. Eu sou Rafael. E você é? Ele se apresentou, estendendo a mão. Nara, disse ela, apertando sua mão, surpresa com a firmeza e a delicadeza daquele gesto. A conversa fluiu facilmente entre eles, como se já se conhecessem de outras vidas. Rafael não se importava com suas roupas simples ou seu passado. Ele a fazia rir. Pela primeira vez, Nara se sentiu vista. Era como se ele tivesse o poder de desatar os nós que aprendiam em sua própria dor. No entanto, naquela noite, enquanto conversavam, Nara não conseguia deixar de pensar sobre a vida que deixará para trás. O contraste entre a alegria que sentia ao lado de Rafael e a tristeza que a acompanhará por tantos anos era intenso. O medo de que ele pudesse descobrir sua verdadeira história a assombrava. E se ele não a aceitasse mais? O que aconteceria se soubesse que ela não era mais do que uma sombra na vida de sua família? Mas Rafael parecia perceber suas inseguranças. Ele a puxou suavemente para dançar. Enquanto seus corpos se moviam juntos, Nara se sentiu livre, como se estivesse flutuando. A música envolvia-os, e, por um momento,
todas as memórias dolorosas desapareceram. O olhar dele era tão cheio de compreensão que ela decidiu se permitir sonhar um pouco mais. Você é incrível, sabia? Rafael comentou, enquanto dançavam. A maneira como você fala, como você ri, é contagiante. Obrigada, Nara respondeu, um sorriso tímido brotando em seus lábios. Você também é muito especial. Naqueles momentos, a vida parecia perfeita. Eles conversaram sobre sonhos, viagens e desejos, compartilhando risadas e olhares cúmplices. Rafael fazia perguntas que Nara nunca imaginou que alguém pudesse se interessar por suas respostas. Ele queria saber sobre suas paixões, seus anseios e até suas inseguranças. Era como se ele quisesse conhecê-la em sua totalidade. Se você pudesse ir a qualquer lugar do mundo agora, para onde iria? Ele perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Eu sempre sonhei em conhecer o Japão. A cultura, a comida, as tradições, Nara respondeu, sentindo seu coração acelerar ao falar sobre algo que a fascinava. Então, vamos ao Japão um dia. Prometo que vamos explorar cada canto juntos, Rafael disse. Seu tom era sério, mas com um sorriso que deixava claro que ele estava brincando. E eu quero ver você vestida de kimono. Nara riu. A imagem era tão vívida que a fez esquecer todos os medos que a atormentavam. Seria incrível. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Nara percebeu que havia uma sensação de esperança crescendo dentro dela. Rafael não era apenas um bilionário. Ele era um homem gentil e atencioso, alguém que não se importava com a aparência ou o status social. Para ele, Nara era uma igual. E isso a fazia sentir-se preciosa. Mas, como uma sombra que não pode ser ignorada, o passado ainda pairava sobre ela. Algumas semanas depois, enquanto caminhavam em um parque, Rafael segurou a mão dela e a puxou para perto. Nara, eu gostaria de saber mais sobre você. Ele disse, o olhar sério. Sobre sua vida, suas experiências. Eu quero entender você de verdade. O coração de Nara disparou. Ela queria se abrir, mas o medo a paralisava. Seria seguro contar a Rafael sobre sua infância. Ele poderia vê-la de forma diferente, poderia ter pena dela. E essa não era a reação que desejava. Mas a expressão de Rafael era encorajadora. Por um momento, ela considerou a possibilidade de compartilhar seu fardo. Eu não sei se posso. Ela respondeu, hesitante. Meu passado não é bonito. Eu não estou aqui para julgar, Nara. Estou aqui porque me importo, Rafael disse, apertando sua mão. E quero ajudar você a deixar isso para trás. As palavras dele ressoaram em seu coração. Pela primeira vez, Nara sentiu que talvez pudesse confiar. Ela respirou fundo e começou a contar. As palavras saíram hesitantes no início, mas à medida que falava, a dor antiga começou a fluir, como um rio que finalmente encontrava seu caminho para o mar. Eu fui adotada quando era pequena, começou ela, sua voz trêmula. Meus pais adotivos nunca me trataram como parte da família. Eu era apenas uma empregada, uma sombra. Rafael a ouviu em silêncio, seus olhos fixos nela, sem interromper. Ele queria que ela se sentisse segura, e isso a encorajava a continuar. Eu trabalhei duro para ganhar um pouco de respeito, mas nunca consegui. Sempre fui menos que os filhos biológicos deles. Eu não tinha amor, carinho, só obrigações. Nara disse, as lágrimas começando a encher seus olhos. Rafael se aproximou, envolvendo-a em um abraço. Sinto muito, Nara. Ninguém merece passar por isso. Ela se permitiu chorar em seus braços, e Rafael a segurou com firmeza, como se quisesse transferir toda a força dele para ela. Eu prometo que vou fazer de tudo para protegê-la. Você nunca mais precisará passar por isso.
ele sussurrou, seu tom cheio de determinação. Nara olhou para ele, e pela primeira vez, sentiu uma esperança genuína brotar dentro de si. Obrigada, Rafael. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Rafael sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa silenciosa de que ele sempre estaria ao seu lado, enfrentando qualquer tempestade que viesse. Naquele instante, Nara percebeu que, apesar das sombras de seu passado, ela finalmente tinha encontrado alguém que a valorizava como ela realmente era. Ela estava pronta para abrir seu coração. Quem sabe, a resiliência que cultivou ao longo dos anos poderia se transformar em uma nova vida, cheia de amor e compreensão. Rafael estava inquieto. A imagem de Nara, com seu olhar triste e suas mãos delicadas sempre ocupadas em tarefas, não saía de sua mente. Ele sabia que a vida dela não era como a dele, cheia de amor e conforto. A dor que ela carregava estava se tornando insuportável para ele. E mais do que nunca, sua necessidade de proteger Nara crescia. Ele decidiu que precisava saber mais sobre a família adotiva dela. A segurança dela estava em jogo, e ele não poderia permitir que ela voltasse a ser a sombra invisível que sempre fora. Na manhã seguinte, Rafael começou sua investigação. Ele se conectou com contatos no setor de assistência social e começou a reunir informações sobre a família de Nara. O que descobriu foi mais perturbador do que ele poderia imaginar. As histórias que ouviu sobre os abusos físicos e emocionais que Nara havia sofrido eram de partir o coração. Ele se lembrou das palavras dela, quando ela contará sobre sua infância, as humilhações, os castigos e a falta de amor. Agora, as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma dolorosa. Como eles puderam fazer isso com uma criança? Rafael murmurou para si mesmo, seu coração pesado com a indignação. Ele sabia que precisava agir. Mas como? Ele se sentou em sua mesa, cercado por documentos e anotações, e começou a planejar o próximo passo. Preciso expor isso, pensou, determinado. Preciso garantir que ela nunca mais sofra. Enquanto isso, Nara voltava para casa após um longo dia de trabalho. O ar estava abafado, e uma sensação estranha a envolvia. Ao abrir a porta, ela escutou vozes elevadas vindo da sala de estar. Intrigada, decidiu se aproximar, tentando não ser notada. Assim que se aproximou da entrada, ficou paralisada ao ouvir a conversa. Ela é apenas uma garota adotada. Não devemos nos preocupar com o que ela pensa. O que importa é o que vamos fazer com ela, disse a voz autoritária de sua mãe adotiva, Clara. O tom era cruel e indiferente, como se Nara não fosse mais que um objeto em suas vidas. Sim, mas precisamos de um plano. Ela não pode ficar aqui para sempre. Temos que encontrar uma maneira de controlá-la, respondeu seu pai adotivo, Alberto, com um tom sinistro. Nara sentiu um frio na espinha. O que eles estavam planejando? Uma sensação de desespero começou a se espalhar dentro dela. Ela precisa saber quem é e qual é o seu lugar. Não podemos deixá-la sair pelo mundo achando que é alguém importante. Clara continuou, sua voz cortante. Ela deve entender que é apenas uma sombra, e sombras não têm voz. Nara recuou lentamente, seu coração batendo descontroladamente. As palavras cortantes de sua mãe a atingiram como uma faca, e a ideia de que sua família estava discutindo um plano para controlá-la deixava nauseada. A dor de ser tratada como uma propriedade, uma coisa a ser manipulada, acabou com qualquer esperança que ela havia nutrido em seu coração. Com lágrimas nos olhos, ela se afastou, sabendo que precisava de ajuda. Mas de quem? A única pessoa que a fazia sentir-se viva era Rafael. E era nele que ela precisava confiar. Rafael, por outro lado, não estava disposto a deixar que a situação de Nara continuasse. Ele tinha um plano, e estava determinado a executá-lo. Naquela noite,
Ele ligou para um amigo advogado, alguém que poderia ajudá-lo a entender como expor os abusos que Nara sofria sem colocar a segurança dela em risco. Oi, Lucas. Precisamos conversar. É sobre Nara, disse Rafael, sua voz carregada de urgência. Eu descobri algumas coisas que você não vai acreditar. Precisamos de um plano para protegê-la. Lucas, que já conhecia a história de Nara e a conexão especial que havia se formado entre ela e Rafael, escutou atentamente. O que você descobriu? Ele perguntou, preocupado. Rafael respirou fundo e começou a relatar tudo o que havia aprendido sobre a família adotiva de Nara. Cada detalhe que ele revelava parecia mais horrível que o anterior. Lucas estava em silêncio, absorvendo as informações, até que finalmente respondeu. Você está certo. Precisamos agir. Mas precisamos fazer isso com cuidado. A última coisa que queremos é que ela se sinta ameaçada ou que eles a ataquem. Eu não vou deixar que eles a machuquem mais uma vez, Rafael afirmou com firmeza, sua determinação se intensificando. Vou expor tudo o que eles fizeram. Nara precisa ser livre. Enquanto a conversa prosseguia, Nara sentou-se em seu quarto, lutando contra a tempestade de emoções que a consumia. As palavras de sua família ecoavam em sua mente, e a sensação de impotência era esmagadora. Mas havia uma luz na escuridão. Rafael. Ele sempre acreditou nela. Sempre a viu como mais do que uma sombra. E agora, ela precisava acreditar que ele poderia ajudá-la a se libertar. Na manhã seguinte, Rafael se encontrou com Nara em um café discreto, longe dos olhares curiosos da sociedade. Quando ela entrou, seus olhos se iluminaram ao vê-lo, mas logo a preocupação tomou conta de seu rosto. Nara, ele começou, segurando suas mãos. Eu preciso que você me escute com atenção. Eu descobri coisas sobre a sua família, coisas que você precisa saber. Nara hesitou, a ansiedade a dominando. O que você descobriu, Rafael? Ela perguntou, sua voz trêmula. Estou assustada. Eles planejam algo contra você. Eles não veem você como uma membro da família, mas como uma propriedade. Ele disse, sua expressão grave. Eu não posso deixar que isso aconteça. Preciso que você confie em mim. Como você sabe disso? Nara perguntou, seus olhos se arregalando. Eu investiguei. Falei com algumas pessoas e reuni informações sobre o que aconteceu com você. Nara, você não está sozinha. Eu estou aqui e vou fazer o que for preciso para protegê-la, Rafael afirmou, sua voz cheia de intensidade. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Nara. E se eles tentarem me impedir? Rafael, estou tão cansada de viver com medo. Você não vai precisar mais ter medo. Estou armando um plano para expor tudo isso. Eles não podem continuar impunes, ele respondeu, olhando nos olhos dela com uma determinação que a fez sentir-se um pouco mais forte. E se eles se vingarem? E se eu perder você? Nara disse, sua voz baixa e cheia de angústia. Você não vai me perder. Eu prometo que vou estar ao seu lado. Não importa o que aconteça. Juntos, podemos enfrentar isso, Rafael garantiu, apertando suas mãos com firmeza. Nara sentiu um calor se espalhar em seu peito. Pela primeira vez, havia uma esperança real. E mesmo que o caminho à frente fosse perigoso, ela sabia que não estava mais sozinha. Com Rafael ao seu lado, ela estava disposta a lutar por sua liberdade e por um futuro sem medo. A sala estava envolta em uma tensão palpável. O ar parecia pesado, como se cada respiração fosse um fardo, e os olhares trocados entre Rafael e a família de Nara eram como flechas disparadas em um campo de batalha. Com a luz do sol filtrando-se pelas janelas, os rostos dos presentes eram iluminados, mas o brilho nos olhos de Nara parecia opaco, refletindo a confusão e a dor que a acompanhavam desde a infância. Rafael,
Com uma postura firme, encarou a família de Nara, que estava sentada em um sofá grande e desgastado, como se sentisse confortáveis em seu domínio. Ele havia reunido todas as informações que conseguiu sobre os abusos que Nara havia sofrido. Aquele era o momento de expor a verdade, de dar voz à garota que sempre foi silenciada. Eu sei o que vocês fizeram, começou Rafael, sua voz ressoando na sala. Eu sei como vocês trataram a Nara. E isso acaba hoje. A mãe adotiva de Nara, uma mulher de olhar frio e arrogante, riu desdenhosamente. Você realmente acha que pode nos intimidar? Nara é nossa filha. E você não pode simplesmente entrar aqui e acusar a gente de coisas absurdas. O desprezo em suas palavras era evidente. Como se Rafael fosse uma mosca irritante em seu dia perfeito. Que tipo de pais prendem sua filha em um quarto escuro? Rafael retorquiu, sua voz subindo de tom. Você a usou como empregada, a tratou como se fosse menos que um ser humano. Isso não é amor, é abuso. Ele se aproximou, seu olhar penetrante fixo na mulher, que agora estava se contorcendo em seu assento, claramente desconfortável. Nara observava, seu coração batendo forte no peito. Ela queria gritar, queria que a verdade fosse ouvida, mas a lealdade à família que a criou, mesmo que de forma cruel, a paralisava. Rafael, talvez devêssemos. Ela começou a dizer, mas ele a interrompeu. Não, Nara. Você não deve se sentir dividida. Você tem o direito de ser ouvida. Eles precisam saber o que fizeram. Rafael virou-se para o pai adotivo de Nara, um homem de aparência austera e postura rígida. E você? O que tem a dizer sobre as noites em que Nara foi trancada? Sobre os insultos e a humilhação? Isso é ser pai. O homem ficou em silêncio por um momento, seu rosto se contorcendo de raiva e vergonha. Mas ele rapidamente recuperou a compostura. Você não sabe do que está falando. Nara sempre foi uma criança problemática. Nós fizemos o que devemos para discipliná-la. Ele estava se defendendo com fervor. Mas Rafael não estava disposto a deixar que suas palavras o desviassem da verdade. Discipliná-la. Você a destruiu. Nara não é uma criança problemática. Ela é uma sobrevivente. Você é um monstro por ter feito isso. E agora, eu vou expor tudo. Rafael tomou uma respiração profunda, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Eu tenho provas, testemunhas. E, mais importante, eu tenho Nara ao meu lado. Os olhos de Nara se encheram de lágrimas enquanto ela ouvia as palavras de Rafael. Nunca na vida ela tivera alguém que a defendesse daquela forma. Ela sentiu um misto de amor e gratidão por ele, mas também uma onda de confusão e medo. O que aconteceria se ela se posicionasse contra sua família? A lealdade que sentia por eles ainda persistia, mesmo diante da crueldade que presenciara. Rafael, eu não sei se consigo fazer isso. Ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Eles são minha família. Mas não da forma que uma família deveria ser. Ele respondeu, seu olhar suave, mas firme. Você merece ser tratada com respeito e amor, Nara. Não com mentiras e dor. Você precisa se libertar disso. A mãe adotiva de Nara interrompeu, agora furiosa. Você não pode simplesmente vir aqui e desfazer tudo o que construímos. Nara é grata a nós. E você está a colocando contra a própria família. Grata. É assim que você viu o que fez. Rafael disparou, avançando um passo. Você a destruiu. E ela não deve nada a vocês. Nara, estou aqui para te apoiar. Você não está sozinha. Nara sentia a pressão crescendo em seu peito. As palavras de Rafael faziam ecoar uma verdade que ela sempre soube, mas que nunca teve coragem de enfrentar. O que era amor? O que era família? Ela olhou para os rostos familiares, agora distantes e frios,
e viu a verdadeira face deles, não a imagem que sempre tentaram projetar. Eu não sei se consigo falar, ela disse, a voz trêmula. Mas, no fundo, uma chama de coragem começou a se acender. Lembranças de noites passadas trancada, de palavras cortantes, de risadas que nunca foram dirigidas a ela. Ela não era uma sombra, não era um objeto. Ela era Nara, uma mulher com uma história que precisava ser contada. Você pode, Nara. Você é mais forte do que imagina, incentivou Rafael, seus olhos fixos nos dela, transmitindo segurança. Com um profundo suspiro, Nara se levantou, sentindo a gravidade da sala se intensificar. As expressões de sua família mudaram. A raiva agora se misturava com um leve toque de preocupação. Eu não sou grata por nada do que vocês fizeram. Começou, sua voz crescendo em confiança. Eu sou a sua filha, mas não sou a sua propriedade. Eu não sou a sua escrava. As palavras surgiram com força, e Nara sentiu um misto de alívio e terror. A sala ficou em silêncio, todos a encarando, boquiabertos. Vocês me humilharam. Eu fui tratada como nada. E agora, eu vejo isso claramente. Eu não vou mais ficar calada. Eu não sou mais a sombra de ninguém. O pai adotivo de Nara se levantou, sua expressão de incredulidade se transformando em raiva. Você não sabe do que está falando. Nós te criamos. Nós te demos tudo o que você precisa. Você me deu o quê? Um teto sob o qual eu nunca me senti segura. Uma família que nunca me aceitou? Não, isso não é família. Nara sentiu a adrenalina correr por suas veias, sua voz agora firme. Eu não sou mais a menina que vocês podiam controlar. Eu sou Nara, e eu sou livre. Nara olhou para Rafael, que estava ao seu lado, seu olhar cheio de orgulho e amor. Ele era sua âncora, a pessoa que a havia ajudado a encontrar a coragem que sempre esteve dentro dela. A sala estava em choque, mas Nara sabia que havia dado um passo crucial em sua vida. A verdade doía, mas era um alívio. Ela estava se libertando das correntes que a prendiam. Eu não quero mais ser parte dessa família, Nara declarou, e seu coração disparou. A decisão estava tomada, e a sensação de liberdade era quase eufórica. Ela se virou para Rafael, sentindo-se mais forte do que nunca. Estou pronta para enfrentar qualquer coisa ao seu lado. A reação da família era uma mistura de fúria e desespero, mas Nara não se importava mais. A voz dela agora era clara, e a verdade estava sendo revelada. O caminho à frente seria difícil, mas ela estava decidida a trilhar sua própria jornada, livre das sombras do passado. A atmosfera na sala estava carregada, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Nara, ainda sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Rafael, que estava firme ao seu lado. Ele tinha se tornado seu porto seguro, uma âncora em meio ao mar revolto de emoções e memórias dolorosas. A família adotiva de Nara estava em um estado de negação, tentando desmerecer tudo o que havia sido revelado até aquele momento. Isso é um absurdo. Nara sempre foi uma criança problemática. Não podemos acreditar em tudo que você diz, Rafael. A voz de sua mãe adotiva, Dona Lúcia, estava trêmula, mas seu olhar era de desprezo e raiva. Nara sempre soube que, para ela, nunca seria mais do que uma carga. Agora, ela sentia um fogo dentro de si, uma determinação que nunca havia sentido antes. Você não pode continuar escondendo a verdade, Dona Lúcia, Rafael respondeu. Calmo, mas firme. Eu trouxe testemunhas que confirmam as agressões que Nara sofreu. Não adianta tentar desmentir algo que é palpável e real. Ele gesticulou para o advogado que o acompanhava, um homem alto e com um semblante sério, que segurava uma pasta cheia de documentos. Isso é uma farsa, gritou seu pai adotivo. Senhor Carlos,
com a voz alta e autoritária. Nara é ingrata. Nós a acolhemos quando ninguém mais quis. E agora? Olha só. Ela quer destruir a nossa família. Nara sentiu uma onda de raiva e dor. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como um eco distante, palavras que sempre havia ouvido, mas que agora pareciam vazias. Acolhimento. Isso não foi acolhimento, foi abuso. Você sabe disso, e eu também. O som de sua própria voz soou mais forte do que ela esperava, e a sala caiu em um silêncio momentâneo. Você não tem ideia do que está falando. Dona Lúcia gritou, seus olhos se estreitando em desdém. Na verdade, eu tenho, Nara disse, mais confiante. Eu tenho as marcas para provar. As feridas que vocês deixaram em mim não cicatrizaram, mas agora eu posso finalmente contar a verdade. Ela olhou para Rafael, que a encorajou com um gesto suave, mantendo a mão sobre suas costas. Ele estava ali, com ela, e isso dava a Nara a força que ela precisava. Foi nesse momento que o advogado de Rafael começou a apresentar as provas. Com um gesto preciso, ele abriu a pasta e começou a expor documentos que comprovavam os abusos e a negligência que Nara havia sofrido durante toda a sua infância. Havia testemunhos de vizinhos, registros médicos e até gravações que mostravam os gritos e os castigos que Nara enfrentará. Cada peça de evidência era um golpe direto na fachada de normalidade que sua família adotiva tentava manter. Esses documentos são falsificações. Carlos insistiu, mas sua voz agora tremia, e a confiança que antes tinha começava a desmoronar. Neste caso, eu sugiro que chamemos a polícia para investigar. O advogado de Rafael respondeu com frieza. O tom de sua voz era firme. E Nara sentiu um misto de alívio e medo. O que aconteceria agora? As consequências daquele momento poderiam ser devastadoras para sua família. Mas, ao mesmo tempo, era a única maneira de garantir que eles nunca mais a machucassem. Dona Lúcia parecia descontrolada. Você não pode fazer isso, Nara. Você vai arruinar nossas vidas. Pense nos seus irmãos. Pense em tudo que nós fizemos por você. Você não fez nada por mim, Dona Lúcia. Nara respondeu, seu coração batendo forte. Você me usou como uma serva. Você me tratou como se eu não valesse nada. E agora, eu estou aqui para dizer que eu sou alguém. Eu sou muito mais do que a sombra que você fez de mim. Rafael respirou fundo, mantendo a calma. Ele sabia que aquele era um momento crucial. Se a polícia for chamada, o que quer que aconteça a Nara será a responsabilidade de vocês. Ela não é mais uma criança sem voz. Ela é uma mulher que finalmente decidiu lutar pelo que é justo. Nesse instante, o silêncio na sala se tornou ensurdecedor. A realidade do que estava acontecendo começou a se instalar na mente da família de Nara. As consequências de suas ações estavam prestes a se concretizar. O advogado de Rafael pegou o telefone e começou a discar para a polícia. O som dos números sendo pressionados ecoou como um sinal de alarme. Você não precisa fazer isso. Carlos gritou, agora com uma verdadeira sensação de desespero. Nós podemos resolver isso de outra forma. Podemos conversar. Não há nada mais a ser discutido, Rafael disse, sem hesitar. A única conversa que precisamos ter é sobre justiça. E Nara merece isso. Enquanto a polícia chegava, Nara sentiu uma mistura de emoções. Medo, alívio e uma sensação de empoderamento. Finalmente, a verdade estava sendo revelada, e as sombras que a haviam cercado por tanto tempo estavam começando a dissipar. Ela olhou para Rafael, e ele inclinou a cabeça levemente, como se dissesse que estava tudo bem, que ela não estava sozinha. Eu estou aqui com você, Nara, ele sussurrou, seu olhar cheio de amor e determinação. Você é forte. E isso é apenas o começo. Quando os policiais entraram na sala, Nara se sentiu um pouco mais leve. A presença deles era um lembrete de que a injustiça que havia sofrido não seria mais ignorada. Eles começaram a ouvir a situação, fazendo perguntas e anotando tudo.
Nara viu a expressão de perplexidade nos rostos de seus pais adotivos, e um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Era um sorriso de vitória, um sorriso que dizia que ela estava finalmente se libertando. Senhora, gostaríamos de ouvir sua versão dos fatos, um dos policiais disse, olhando diretamente para Nara. Ela assentiu lentamente, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Eu fui abusada por minha família adotiva. Eles me trataram como uma empregada, como se eu não tivesse valor. Eu passei anos em silêncio, mas agora eu quero que a verdade venha à tona. As palavras saíram de sua boca, e Nara sentiu que, a cada sílaba, um peso imenso se levantava de seus ombros. Rafael segurou sua mão, apertando-a levemente. Você está fazendo a coisa certa, Nara. Confie em você. Ela respirou fundo, sentindo a força que emanava dele. Com coragem renovada, Nara continuou a contar sua história, sabendo que, finalmente, estava no caminho da liberdade. A atmosfera na sala estava carregada de tensão e incerteza. Nara observava, com um misto de alívio e incredulidade, enquanto os policiais conduziam sua família adotiva para fora da casa. A sensação de libertação a envolvia, mas logo uma sombra de preocupação se instalou em sua mente. Ela sabia que, mesmo naquele momento de vitória, ainda havia perigos à espreita. Seu pai adotivo, com suas conexões e influência, poderia não se render tão facilmente. Enquanto observava os rostos de seus antigos agressores, Nara viu desespero na expressão de sua mãe adotiva, que a encarava com olhos cheios de ódio e desdém. Você vai se arrepender disso, Nara. Ela sibilou, as palavras saindo como veneno. Mas a jovem não se deixou intimidar. Em vez disso, um fogo interior começou a arder dentro dela. Era hora de libertar, não apenas a si mesma, mas também de usar sua voz para ajudar aqueles que não podiam se defender. Rafael, ao seu lado, segurou sua mão com firmeza, como se pudesse transferir toda a força que ela precisava. Estamos juntos, Nara. Eu prometo que vou proteger você de qualquer forma, ele disse, sua voz profunda e tranquila. Ela olhou para ele, sentindo a confiança que emanava de seu ser. Em um instante, a vida que ambos sonhavam parecia ao alcance, mas a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Eu não posso deixar isso assim, Nara disse, sua determinação tomando forma. Se o meu pai adotivo tem conexões, então preciso fazer algo a respeito. Não posso ficar parada enquanto outras crianças passam pelo que eu passei. Rafael a observou, admirado pela coragem que ela exibia. Você realmente quer fazer isso? Ele fez uma pausa, analisando a situação. É perigoso, Nara. Eu já enfrentei muitos perigos na minha vida. Posso enfrentar esse também, respondeu ela, com um brilho resoluto nos olhos. Se eu não fizer nada, vou continuar sendo uma vítima. Preciso me tornar uma defensora, uma voz para aqueles que não têm. Rafael assentiu lentamente, percebendo que a decisão dela era irrevogável. Nos dias que se seguiram, Nara mergulhou em uma nova missão. Ela começou a se reunir com grupos de apoio e organizações não governamentais que trabalhavam em prol dos direitos das crianças. Seu passado de dor se transformou em uma fonte de força, e cada história que ouvia a motivava ainda mais. Precisamos fazer com que essas crianças se sintam vistas e ouvidas, ela dizia, fervorosa, em uma reunião. Não podemos deixá-las na sombra. Em uma das reuniões, uma mulher se levantou e compartilhou uma experiência angustiante que havia vivido com seu próprio pai. Eu não sabia que era possível ter uma vida melhor. Nara, você é uma inspiração, disse ela, com lágrimas nos olhos. A jovem sentiu um nó na garganta, mas também uma onda de esperança. Acreditem, todas nós podemos mudar nossa história. Uma voz pode fazer toda a diferença.
Enquanto Nara se dedicava a essa nova causa, Rafael estava ao seu lado, apoiando-a em cada passo. Ele a ajudou a organizar eventos, levantar fundos e promover campanhas. Sua presença era um alicerce que Nara precisava. Você é a razão pela qual estou tão determinada. Ela confessou a ele certa noite, enquanto trabalhavam juntos em um projeto. Se você não tivesse entrado na minha vida, talvez eu ainda estivesse presa naquelas sombras. E se você não tivesse a coragem de se libertar, eu nunca teria conhecido a mulher incrível que você é. Rafael respondeu, olhando nos olhos dela. O amor que eles compartilhavam se aprofundava a cada dia, e juntos, eles se tornaram um símbolo de superação. Com o tempo, Nara se sentiu pronta para dar um passo ainda mais audacioso. Inspirada por suas experiências e pela luta de tantas crianças, ela decidiu abrir um centro de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. O centro seria um espaço seguro, onde as crianças poderiam encontrar apoio, amor, acima de tudo, um lar temporário longe do caos que muitas vezes enfrentavam. Você tem certeza de que está pronta para isso? Rafael perguntou, um misto de preocupação e admiração em sua voz. Nara sorriu, sabendo que cada desafio só a tornava mais forte. Nunca estive tão certa de algo na minha vida. Isso é o que eu quero fazer. Quero que essas crianças saibam que não estão sozinhas. Com o apoio de Rafael e da comunidade, o centro começou a ganhar forma. Nara passou dias organizando, decorando e planejando. Ela queria que aquele lugar fosse um refúgio, um espaço onde as crianças pudessem se sentir valorizadas. A inauguração foi marcada por um evento emocionante, onde várias pessoas da comunidade se uniram para mostrar apoio à causa. No dia da inauguração, Nara estava nervosa, mas seu coração pulsava de emoção. Ao lado de Rafael, ela cortou a fita que simbolizava a abertura do centro. As crianças entraram, seus olhares curiosos e animados, e Nara sentiu uma onda de alegria ao ver aqueles rostos iluminados. Bem-vindos ao nosso lar, ela disse, sua voz cheia de amor. Aqui, vocês são especiais, e suas histórias importam. Rafael observava Nara com orgulho. Ele sabia que ela havia transformado sua dor em força e que, juntos, estavam construindo algo que poderia mudar vidas. Você é uma verdadeira heroína, ele murmurou para ela, enquanto as crianças brincavam ao redor. Nara olhou para ele, seus olhos cheios de gratidão. Não sou a única. Todos nós podemos ser heróis. Apenas precisamos encontrar nossa voz. A história de Nara não terminava ali. Ela se tornou um símbolo de resiliência e amor, dedicando sua vida a ajudar crianças a se libertarem de suas correntes e a encontrarem esperança em suas histórias. Junto com Rafael, ela não só encontrou sua liberdade, mas também se tornou uma luz para muitos outros, mostrando que a verdadeira família é aquela que nos valoriza e nos apoia em nossa jornada. E assim, Nara se transformou de uma sombra em um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que mais precisavam.